Olá, gente. Olá, gente. Mais uma conversa da quinta-feira. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham passado bem, que a semana tenha sido boa. Tá meio rápido, né? Nós já estamos terminando maio, os dias estão voando. Mas, que bom, cá estamos aqui nós, de novo. E o tema, como não poderia deixar de ser, nós falamos essa semana sobre relacionamentos. Um tema espinhoso, complicado, difícil. Acho que é um dos grandes desafios dos nossos tempos a gente conseguir falar disso. Como sempre, é um assunto que não vai ser aprofundado, porque esses vídeos têm o desejo de ser curto, né? Mas trazer sempre assuntos que estão nos mobilizando, estão de uma certa forma povoando o nosso imaginário e os nossos problemas do dia a dia. Hoje eu fiz perguntas para vocês e tive algumas respostas bastante interessantes sobre as configurações de um relacionamento. Mas antes de entrar nesse lugar, eu quero conversar com vocês um pouquinho da minha história. Acho que quando a gente fala de um lugar de instalação, de um lugar que a gente já conhece porque viveu, é diferente. Então, eu já conheço vocês já me conhecem, porque falamos de coisas sempre que são. Eu não me furto de colocar coisas minhas, da minha vida. Eu sempre quero que vocês entendam que não é por eu ser psicóloga que eu não tenho uma vida, que eu não tenho dores, que eu não tenho problemas e que eu não me atrapalho com alguns dos problemas da vida. Então, também não é então novidade para vocês. Eu fui casada há 32 anos. Eu casei com meu primeiro namorado sério e vivemos longos anos, belos e bons anos. Quando eu falo belos, não quer dizer que não tivemos problemas. Tivemos todos os problemas que um casal normal tem, mas que deixou um saldo positivo, não só pelos filhos, mas pela experiência da possibilidade de um relacionamento afetivo carinhoso, cúmplice, amigo. Então foi uma experimentação bonita, foi uma construção bonita que no final acabou tendo fim. Como todas as coisas são vivas, um dia terminam, né? As coisas se terminam ou pela morte, ou pela separação, ou por outros eventos da vida. Mas a gente tem que saber que as coisas caminham sempre para encontrar um final. Mas eu estou contando isso para vocês porque nesses anos todos de casada e nesses anos trabalhando como psicóloga, eu muitas vezes tinha pacientes que me contavam que estavam em fase de separação e me falavam da dor que sentiam. E elas me diziam assim: Sandra, é uma dor insuportável. Eu tenho a sensação que eu não vou aguentar. Eu tenho a sensação que eu não vou dar conta. E as pessoas realmente sofriam muito. E eu percebia, e eu dizia para as pessoas: olha, eu sei, eu entendo a tua dor, eu sei o tamanho da tua dor, eu sei o que tu está sentindo, mas de verdade era um sentir intuitivo, era um sentir empático. Eu só fui compreender o que de fato era a dor de uma separação, a dor de um fim de um relacionamento, quando eu passei por ele, tive que passar por ele. Então, isso fez com que eu, como eu costumo dizer, do outro lado do balcão, pudesse entender o que acontece quando a gente se separa. E a gente experiencia essa dor, que é uma dor física, é uma dor física. Tá? E então passei por esses processos da dor, passei pelos processos da perda, passei pelos processos meus de refazimento e cá estou eu tentando dividir e compartilhar isso com vocês. Então, dizer para uma pessoa que vai passar é chover no molhado, a gente sabe que todas as coisas passam, mas, por outro lado, a gente tem que saber que a relação é uma das coisas que nos é mais cara. É um dos maiores investimentos que a gente faz na vida e que quando alguma coisa acontece nos coloca numa situação de dor que é de fato indescritível. Então, assim, eu perguntava para vocês: é melhor sofrer separado? É melhor sofrer junto? De que são feitos os relacionamentos? Quando eles acabam, o que a gente faz? Eu acho que esse potencial de dor, esse potencial de desilusão que um fim de um relacionamento traz, é o que muitas vezes nos impede, e muito comum na geração de hoje, de tentar, de recomeçar, de se envolver e de se apaixonar. Então, o que faz
né, as pessoas adiarem tanto, o que faz as pessoas se dificultarem tanto nessa entrega dos relacionamentos? Por que se sofre tanto? Como eu tenho dito sempre, nós somos seres relacionais, nós somos voltados e vocacionados para o amor. A gente vive essa troca de uma certa forma, nos completa e nos abastece. Então, assim, quando eu entendo que isso se torna a razão especial e essencial da minha vida e que eu coloco muita energia para colocar de pé uma relação, obviamente que a dor é tão potente que a gente acaba não querendo viver isso de novo ou por uma segunda ou terceira vez, porque a gente não quer passar por tudo que a gente já passou, a gente não quer, de uma certa forma, rememorar dores já vividas, trazer à tona sofrimentos que já fazem parte do passado. Então, assim, o que acontece? Que a gente casa com alguém, a gente se apaixona por alguém e que daqui a um pouco tempo vem e se encarrega de terminar com tudo, de fazer com que os relacionamentos ficam feios, que a gente se atrapalhe nos relacionamentos. Não, primeiro que não é o tempo que faz isso só, né? São as minhas atitudes, são as minhas ações que colaboram para que isso aconteça. O que a gente se esquece é que o relacionamento, ele não vem com as garantias. A gente esquece que relacionamentos, eles são construções que a gente vai fazendo no dia a dia. Não existe uma deliberação de eu me apaixonei por ti e estou garantida nesse lugar e qualquer coisa que eu faça, tu vais acabar aceitando e me amando incondicionalmente. Gente, esse amor incondicional, esse amor que se aceita as falhas, que se aceita os prejuízos, isso é uma relação muito de mãe com filho, de pai com filho. Mas nas relações a gente não pode apostar nesse funcionamento do amor incondicional. Claro que o amor pressupõe uma certa tolerância, pressupõe uma certa paciência, pressupõe uma certa tolerância com os erros das pessoas. Mas vocês sabem que essas coisas têm limites. O que acontece que os relacionamentos acabam é que nós nos tornamos descuidados. Junto com a instalação do amor, parece que vem um carimbo que a gente se apropria, diz assim, essa pessoa é minha e eu posso fazer com ela o que eu bem entender, o que não é verdade. A gente, para conseguir ter uma relação saudável com outra pessoa, a gente precisa no dia a dia cuidar da relação. A gente precisa cuidar com o jeito que a gente briga. A gente tem que cuidar com o jeito que a gente coloca os sentimentos. A gente tem que cuidar com o jeito que a gente se autoriza a dizer verdades. A gente tem que se autorizar a ter cuidado com o jeito que a gente se autoriza em ser desrespeitoso, né? Então, assim, esses desrespeitos diários, essas ofensas diárias, esse apontar eterno para as falhas, essas queixas o tempo todo, a gente esquece que nós não casamos com alguém igual a nós ou performar do mesmo jeito que nós. A gente esquece que quando duas pessoas se juntam, são dois mundos que se juntam e que são mundos diferentes que se encontram. E que esses mundos, eles não têm só que ser fundidos, eles têm que ser administrados. A gente vai perdendo umas manias, vai ganhando outros, vai pegando o nosso próprio jeito de se relacionar, mas isso é uma construção, isso não vem pronto. Então é muito comum o descaso com as roupas, descaso com o corpo, descaso com a postura, descaso com o comportamento, descaso com os pactos estabelecidos, porque as relações têm pactos. Tem que ter lealdade, tem que ter cumplicidade, tem que ter parceria. A gente combina essas coisas, a gente discute essas coisas, a gente se apaixona pelas pessoas que entendem que vão nos entregar isso. E na metade do caminho eu simplesmente desisto, eu abandono esses pactos todos e acabo me esquecendo que o outro tem sentimentos e que eu tenho que respeitar esses sentimentos. Então, assim, uma das soluções para um casamento se manter saudável é ele ser bem cuidado. Eu não posso me autorizar o direito de ser desrespeitoso, de ser mal educado, de ser invasivo, de ser desrespeitoso. Não tem amor, não tem relação que suporte essas faltas de respeito e essa falta de cuidado.
Começamos agora, já estamos com um vídeo mais longo do que eu gostaria. Na semana que vem a gente segue com esse tema, porque esse tema não se esgota aqui, tá bom? Eu espero que a gente continue juntos e que a gente possa ainda falar mais vezes desse tema que é tão palpitante, que é tão difícil para todos nós e tão necessário. Sozinho a gente não é feliz, a gente só se completa quando a gente encontra alguém para amar. Então a gente retorna na quinta-feira que vem com esse mesmo assunto e a gente segue conversando sobre relacionamento, tá bom? Até a próxima quinta, se Deus quiser. Um beijinho e até lá.